Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. A preparação do ambiente na tarde de hoje é do livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. O silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulhoso nos humilha e quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos para darmos início ao nosso Evangelho no Lar. Amado Mestre Jesus, agradecido estamos por mais um Evangelho no Lar. Que tudo, meu Pai, que for lido na tarde de hoje, que foi explicado na tarde de hoje, possa ser uma semente que seja plantada em nossos corações e que ela frutifique e dê frutos. Fruto esses, meu Pai, das virtudes, do amor, do perdão, para que juntos possamos evoluir em busca do progresso moral e espiritual. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre, na certeza que só o Senhor é Deus. Então, amados irmãos, o Evangelho de hoje é do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo aos arredores de Cesárea de Filipe, perguntou o seguinte aos seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos lhe responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vocês, quem dizem que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado nem pela carne, nem pelo sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 30. Nesse meio tempo, Herodes o tetrarca tinha ouvido falar tudo o que Jesus fazia, e o seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é de quem ouço falar tão grandes coisas? E estava ansioso por vê-lo. Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16. Lucas capítulo 9, versículos de 7 a 9. Após a transfiguração,
Seus discípulos então interrogaram assim: por que os escribas dizem que antes é preciso que Elias volte? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu afirmo a vocês que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sobre o Filho do Homem. Então, seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. Na época de Jesus, a maioria dos judeus acreditavam na reencarnação, mas tinham uma noção incompleta a respeito da alma e de sua ligação com o corpo físico. Eles acreditavam que um morto poderia reviver, mas não sabiam exatamente como. A isso davam um nome de ressurreição, o que mais corretamente o Espiritismo chama de reencarnação. Explicando melhor, ressurreição significa a volta à vida de um corpo já morto, fato que a ciência até hoje diz ser impossível de acontecer, enquanto reencarnação seria a volta do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo físico. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, senhor dos judeus, que veio à noite ver Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos ensinar como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem já velho nascer? Pode voltar a entrar na barriga de sua mãe para nascer pela segunda vez? Disse-lhe então Jesus: em verdade lhe digo, um homem não pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire por eu ter lhe dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer que você ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos. Como isso pode acontecer? Jesus lhe observou. Mas como? Você é mestre em Israel e ignorar essas coisas? Digo-lhes em verdade que não dizemos senão o que sabemos e o que só damos testemunho daquilo que vivemos. Entretanto, você não aceita o nosso testemunho. Mas se você não acredita em mim quando falo das coisas da terra, como vai acreditar quando eu falo das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver aparece em diversas passagens do Evangelho. E se fosse uma crença errada, Jesus a teria desmentido? Aconteceu justamente o contrário. Jesus a teria desmentido. Jesus confirmou essa crença, dizendo inclusive que nascer de novo é condição necessária para a evolução. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus diz isso, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, ele quis dizer que só o corpo nasce do corpo e que o espírito, independente do corpo, ou seja, o espírito não nasce do corpo. Uma outra frase de Jesus a respeito do espírito: não sabes de onde vem, nem sabes para onde vai. Significa que ninguém tem ideia sobre o que foi, nem sobre o que será o espírito. Sobre isso, ele quis dizer também que o espírito existe desde antes do nascimento do corpo, pois se o espírito tivesse sido criado ao mesmo tempo em que o corpo, nós saberíamos da sua origem, o que não acontece. Ora, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que lhes digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Essa passagem não deixa nenhuma dúvida sobre a reencarnação. Ele mesmo é o Elias
que há de vir. Ou seja, segundo o próprio Jesus, João Batista é o Elias reencarnado. A violência que é citada no texto fala, na verdade, da lei de Moisés, que, como já sabemos, era muito enérgica, inclusive ordenando a morte dos infiéis, enquanto a nova lei, a de Jesus, passou a pregar caridade, brandura e amor. Ao dizer que deveríamos ouvir os que tivessem ouvidos para ouvir, Jesus quis dizer que nem todos estavam em condições de compreender suas mensagens. Aqueles do seu povo que já morreram viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Acordem de seu sono e cantem louvores a Deus. Vocês que vivem no pó, porque o orvalho cai sobre vocês, é um orvalho de luz, e porque vocês arruinaram a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Nesta passagem, Isaías está novamente referindo-se à reencarnação. Se ele quisesse simplesmente falar da vida espiritual, diria que os mortos ainda vivem, e não que viverão de novo. Ao dizer viverão de novo, ele quis dizer reencarnarão. Mas quando o homem já morreu uma vez, e quando seu corpo separado de seu espírito for consumido, o que acontece com ele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. Nesta passagem, Jó fala claramente do princípio da reencarnação, na luta que é a vida diária. Ou seja, após sua morte, no intervalo entre uma e outra existência material, vai aguardar o momento da sua volta ao corpo físico, ou a sua reencarnação. Com o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele veio, para onde ele vai, por que está na terra, e também justificar as desarmonias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Os princípios da reencarnação e da pluralidade das existências, ou seja, das várias reencarnações para o espírito, são muito importantes para compreender o Evangelho de uma maneira correta. A reencarnação fortalece os laços familiares. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos por afeição, simpatia, gostos e preferências parecidos. A encarnação apenas momentaneamente separa estes espíritos, uma vez que, ao retornarem ao espaço, novamente se unem, como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, uns costumam seguir outros nas encarnações. O fato de uns se encontrarem encarnados em certo momento e outros não significa que não estejam separados, pois se unem pelo pensamento. Os que estão livres olham pelos que estão na carne. Os mais adiantados orientam os mais atrasados, torcendo pelo seu adiantamento moral e espiritual. Como cada vez mais os espíritos se tornam menos presos à matéria, na medida em que se adiantam, mais fortes se tornam a afeição, que une uns aos outros. Mas aqui estamos falando de afeição real, a única que sobrevive à morte do corpo. Os seres que se unem no mundo em função apenas dos sentidos físicos ou das sensações materiais não costumam se ligar de forma duradoura e também não costumam se preocupar no mundo espiritual, enquanto as afeições espirituais são duráveis. Os afetos da natureza apenas físicas terminam com a morte do corpo físico. As uniões baseadas em interesses ou atrações físicas não continuam no mundo espiritual. As afeições que existem entre parentes demonstram a simpatia que já haviam em reencarnações anteriores e que causaram sua aproximação. Muitas vezes também ocorrem nas famílias terrenas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Deus permite isso por dois motivos. A convivência, que é naturalmente difícil, acaba servindo de prova para uns e chance de progresso para outros. Os maus costumam melhorar no contato com os bons e as antipatias podem diminuir. Assim,
sempre o objetivo de promover a evolução costuma ocorrer a mistura de diferentes categorias de espíritos. Os que não acreditam na reencarnação acham que o espírito é criado ao mesmo tempo em que o corpo. Sendo assim, não haveria laços de afeição anteriores entre as criaturas, que seriam totalmente estranhas umas para as outras. Por isso, não haveria motivo para se cultuarem os antepassados. Quanto ao futuro, se acharmos que o destino da criatura seja determinado após uma só reencarnação, muitos espíritos ficariam irremediavelmente e eternamente separados e sem chance de voltarem a se encontrar, uma vez que os pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos e amigas jamais poderiam se ver novamente. Em outras palavras, se vivêssemos uma única vez, os laços familiares se romperiam. Já com a reencarnação e o consequente progresso dos espíritos, todos os que se gostam voltam a se encontrar na Terra e no espaço e juntos caminham para Deus. A reencarnação permite a eterna solidariedade entre as criaturas. Então, meus irmãos, a leitura do Evangelho e as explicações trazidas nesse livro, neste capítulo, os espíritos nos ensinam que o corpo fica cada vez menos material na medida em que o espírito se purifica, que quanto mais o espírito evolui, mais seu corpo físico se desmaterializa, ficando quase fluídico, podendo mesmo chegar a se confundir com o perispírito, que é o levíssimo envoltório ou a embalagem do nosso espírito, que o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, ficando cada vez mais leve e etéreo, na medida em que o espírito se adianta até o ponto da depuração, a perfeição completa. Que o intervalo entre existências corporais, quando o espírito está desencarnado, a situação em que ele fica depende do seu grau de evolução. Que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para o cumprimento da tarefa que Deus deu a eles e que também serve para ajudar no desenvolvimento da sua inteligência. Que Deus estabeleceu para todos os espíritos o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade para agir, sem nenhum tipo de privilégio para ninguém. Que a encarnação é apenas um estágio passageiro para o espírito, que os que usam a liberdade concedida por Deus de uma boa maneira evoluem mais depressa, mas os que usam essa liberdade de forma errada atrasam sua marcha e, se continuarem insistindo na prática do mal, podem ficar reencarnados por muito e muito tempo. E, neste caso, a reencarnação para eles acaba se tornando um castigo. Kardec também nos ensina nesse capítulo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que o caminho do espírito pode ser comparado ao desempenho de um aluno na escola. As classes menos adiantadas preparam os estudantes aplicados para o curso superior. E se ele se esforçar, chegará lá mais rapidamente. Já o aluno descuidado se atrasa e a punição em geral é ter que recomeçar todo o trabalho. Seria repetindo a turma. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade que nos foi dada de estarmos encarnados. Hoje estarmos encarnados. Então, vamos tirar dessa reencarnação o melhor proveito possível. Então, se você tiver algum ressentimento, se você tiver alguma mágoa, se você tiver o que for que tenha no seu coraçãozinho, vamos rever as prioridades, vamos perdoar, vamos entregar a Deus o nosso coração, vamos orar, vamos vigiar, então, para não cairmos em tentações e repetir os erros. E quando nós errarmos, levanta, conserta o erro e tenta não errar. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que não erra, não. Porque nós estamos encarnados, nós somos humanos, nós somos falhos. Então, o verdadeiro espírita é aquele que busca o melhoramento dia após dia. Errou hoje, amanhã tenta não errar novamente. Errou novamente, volta e tenta não errar novamente. E vai consertando aos pouquinhos na medida que o tempo vai passando. Não é ser perfeito, é buscar a perfeição. Então, meus irmãos, o Evangelho no Lar fica por aqui. Lembrando de pegar água para ser fluidificada, não esquecer da fluidificação.
Agradecer a Deus sempre. Vamos fechar os nossos olhos e entregar a Deus os nossos corações. Agradecer a Deus por mais um Evangelho no lar. Que nós possamos fazer desse Evangelho um momento de conexão com Deus, um momento de luz em nosso lar. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reencarnados, porque o planeta Terra é o nosso laboratório para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Senhor, fica conosco hoje, amanhã e sempre, ajudando-nos sempre a conseguir o progresso espiritual, o progresso moral. Amado Mestre Jesus, abençoa a nossa casa de oração, abençoa os nossos familiares, abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais. Visita, Senhor, as famílias enlutadas. Abençoa o nosso planeta Terra. Abençoa o nosso Brasil. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre, que assim seja. Até uma próxima, se Deus quiser.